Olá, meu nome é Simone Alvarez Lima, eu sou professora da Universidade Estácio de Sá, de Direito Internacional, Filosofia, Fundamentos Antropológicos e líder do grupo de pesquisa Emancipando Minorias, também na Universidade Estácio de Sá. Sou membro da Comissão de Direito Internacional da OAB e venho, a partir desse vídeo, falar a respeito do quê? Da conduta do presidente Jair Bolsonaro diante dessa pandemia de coronavírus. Esse artigo, ele pretende ter um enfoque filosófico, tá? Não tão jurídico, tanto que esse tema está sendo debatido aonde? No GT de temas contemporâneos, tá? Então, vamos a partir dessa pandemia, tá? Conversar a respeito do utilitarismo, a respeito do momento em que o presidente fala que o fato de que a pandemia, o isolamento pode gerar consequências negativas na economia e pensar a respeito do seguinte: o que vai trazer mais felicidade, mais bem-estar geral? Começando agora, falando primeiro o que? Sobre o utilitarismo. O utilitarismo, ele é uma corrente filosófica, tá? Iniciada a partir da literatura de Jeremy Bentham, que ele falava que dentro de uma atitude, tá? Em uma ação ela era moral se ela viesse a trouxer o que? Maior felicidade geral. Quanto mais felicidade, quanto menos sofrimento, aí sim uma ação ela é moral. Não importa a qualidade do prazer, se bom ou ruim. Exemplo, se uma pessoa sente prazer vendo uma rinha de galos ou se sente prazer fazendo caridade, o que importa é o prazer que essa ação traz. Se o que traz mais prazer para o maior número de pessoas é a rinha de galos, por exemplo, essa ação ela seria melhor para aquela sociedade. E posteriormente, John Stuart Mill ele veio a humanizar o que é considerado o utilitarismo de Jeremy Bentham. Por quê? Porque o John Stuart Mill ele fala sobre o utilitarismo, mas ele dá uma certa moralidade aos prazeres. Ele diz que determinados prazeres são melhores do que outros que são considerados mais degradantes. Então vamos analisar a situação. Em março surgiu a primeira notícia, tá, do coronavírus aqui no Brasil, e então essa pandemia, essa doença, ela foi considerada pela Organização Mundial de Saúde uma pandemia e como tal ela tem capacidade de disseminação muito grande. Para vocês terem ideia, ela começou na China em 31 de dezembro, quando o primeiro caso surgiu, e em pouco tempo ela atingiu praticamente o mundo inteiro, e com isso a gente tem uma situação de pandemia de um vírus mortal. Contra ele não tem cura, não existe cura para o coronavírus. Temos um sistema de saúde que ainda é deficitário. Para vocês terem ideia, foram contratados, abriu seleção para médicos veterinários virem a integrar o SUS. A quantidade de respirador é pequena. O problema não é a quantidade só de profissional, o problema é a quantidade profissional. A questão maior é que não existe cura para essa doença. Ainda estamos pesquisando a cura. Então, o que acontece é que os governadores, em especial João Dória e Wilson Witzel, eles criaram o quê? Um decreto de isolamento da cidade. O isolamento, tá? E também a quarentena, ele faz o quê? Com que pessoas que estão saudáveis fiquem em suas casas a fim de não contraírem o vírus, tá? O isolamento é para as pessoas que já estão doentes. A quarentena é para a pessoa que não está doente, para que essa pessoa não venha contrair o vírus. E com isso, acabou que houve esse impacto na economia, porque os restaurantes, bares, cinemas, museus precisaram ser fechados. Então, o que traria uma maior felicidade geral? A economia fluindo bem, mas a população morrendo? Ou a população sendo salva
ainda que as custas dessa economia que vai ter um decréscimo, obviamente. Pensar o utilitarismo apenas sobre um viés, tá? Ele acaba levando o quê? A um erro. Esse erro aconteceu no caso da Ford Motors, assim, há um tempo atrás, assim como também ocorreu com a Philip Morris, que é uma outra empresa relacionada a cigarros. Essa empresa, ela teve uma infeliz campanha falando para o governo o seguinte, olha, vocês não devem taxar os cigarros porque ele a longo prazo eles trazem benefícios ao governo, porque essas pessoas, os fumantes, apesar de demandarem maiores custos para a saúde, tá, como algum hospital, medicamento, o que for, elas acabam morrendo cedo. Essa campanha foi horrível. Assim como a Ford, tá, quando ela fez a sua campanha sobre um determinado carro, o que ela falou o seguinte, olha, esse carro, o tanque dele pode explodir a qualquer batida, pela parte traseira, ele explode. Poderia a Ford ter colocado um dispositivo que viesse a conter aquela capacidade explosiva, e ela preferiu, ela entendeu o seguinte, bem, as indenizações com as prováveis vítimas vão trazer menos prejuízo do que tornar esse carro mais seguro para uma população em geral. Então, tanto a Ford quanto a Philip Morris entenderam o seguinte, olha, realmente pelo princípio da maior felicidade para mim, eu vou ter menos prejuízo, tá? No caso, se eu não proteger essas pessoas e o carro explodir, beleza, pelo menos a compensação, o fato de eu ter que indenizar X famílias ainda vai ser menor do que o valor se eu for gastar com cada carro que eu for aprimorar. Assim como foi o caso com a Philippe, quando ela falou o seguinte, olha, governo, você não deve taxar porque as pessoas vão morrer de câncer, logo vocês vão economizar com pensão, com abrigo, enfim. Foram duas formas errôneas de entender o utilitarismo, porque o utilitarismo, nesse caso, ele não considerou em seu cálculo geral o que? A felicidade, tá, de diversas pessoas ao redor daquela situação. Se por acaso jogaram a situação apenas sob um viés econômico, nesse viés econômico foi considerada essa questão do benefício de perder as vítimas, só que eles não pensaram que é na família dessas vítimas. Então, a gente verifica que, poxa, as famílias das pessoas que morrem de câncer, as famílias das pessoas que morrem num acidente com o veículo, e a mesma coisa está acontecendo em relação à pandemia. Não dá para pensar na felicidade geral quando você verifica uma situação em que você pensa na economia, porque o Jair Bolsonaro, ele criticou veementemente todos esses governadores que criaram, que estão respeitando as normas da Organização Mundial da Saúde, e então faz o seguinte, o Rio de Janeiro parece um outro país? Critica o Dória, e com isso o que acontece? Ele está está fazendo um cálculo utilitarista completamente errado, como se a economia fosse trazer maior felicidade a todas as pessoas. Realmente não dá para dizer, mas uma coisa é falar em economia quando você está bem em uma mansão, outra coisa é falar sobre economia quando você está passando fome em um determinado lugar, em um abrigo, etc, etc. Concordo, só que no cômputo da felicidade geral, inclusive essas pessoas mais humildes, que caso elas venham a ser forçadas a trabalhar, o que vai acontecer? É a possibilidade delas serem infectadas com um vírus contra o qual não existe cura. E com isso, o que acontece? Um menor cômputo da felicidade geral, porque o impacto de uma perda humana numa família acaba levando a um sofrimento extremo, a uma piora na economia daquela família, dependendo de quem vai falecer. Então, se for falar em felicidade geral, em princípio utilitarista, não dá para defender a postura de defender a economia em detrimento da vida humana, porque no caso, a economia ela pode vir a ser revitalizada posteriormente. Uma economia desvalorizada agora, ela vai trazer infelicidade, vai causar sofrimento a quem? Aquelas pessoas que são donas de comércio, aos trabalhadores, é verdade, só que a perda de vida, com certeza, ela vai trazer um sofrimento muito maior. E essa forma de pensar o princípio utilitarista da máxima felicidade
ele vai ser aplicado de forma mais correta a partir do momento em que essa pessoa ela se manter na quarentena, manter a sua vida protegida, tá bom? Então essa é minha breve apresentação sobre o princípio utilitarista e a conduta do presidente Jair Bolsonaro. Obrigada pela audição.